Você fez a pergunta do formato de mentoria, agora eu vou responder Pra dar porque... resultado pro mentorado. Para dar resultado pro mentorado. Cara, tem alguns formatos de mentoria que você pode fazer. Formato de mentoria temática, que são mentorias de vitórias rápidas, que geralmente são sequenciais de 4 semanas. Aí você tem aula, cada aula vai ter um tema. Então, por exemplo, vou ensinar a pessoa a fazer 10 mil reais com consultoria financeira, vamos supor que seja isso. Beleza, vou ensinar o consultor financeiro a fazer 10 mil. Então, a primeira aula é sobre estruturação da sua consultoria. A segunda aula é sobre como estruturar as vendas da sua consultoria. Terceira aula, como escalar. Quarta aula, como fazer o cliente renovar com Você você. pega do ponto A até o objetivo e quebra isso aí. Destrincha, destrincha. Então são 4 semanas e tem desse formato de 8 semanas também. Eu não gosto muito desse formato, tá? Eu já vou dizer o porquê, beleza? Tem um segundo formato, que é um formato de... Aí você vai fazer 6 meses, você vai fazer 12 meses. Onde tem algumas pessoas que nesse formato pegam e dão aulas. E eu não recomendo muito de dar aula, tá? Em mentoria. E aí é até estranho eu falar isso, né? Para algumas pessoas. O que eu recomendo de você fazer quando você é mentor, eu recomendo de você ter o teu curso, o seu conteúdo na área de membros, e você entrar na reunião com os alunos, semanal ou quinzenal ou mensal, depende aí da forma de execução, para você fazer curadoria. Então, o que seria? Por exemplo, vamos supor que a gente está aqui em mentoria, eu sou mentor. Aí o Gabriel abre o microfone dele, ele é o primeiro, ele vai lá, traz o que ele está vivendo naquela semana e eu mentoro ele individualmente. Aí depois é o Will. Aí eu resolvi o Gabriel, agora eu vou pro Will. E os alunos todos assistem aquilo, é o Hot Seat. Hot Seat. Os alunos todos assistem aquilo, tem insights com a curadoria que você fez com um aluno tal, com um aluno tal. Evita de errar algo que você já tá indo pro erro, só que você viu o problema do outro, né? O que aconteceu. Exatamente, cara. Legal. E assim, cara, são mentorias, são hot seats e isso é muito mais rico, tá? Por quê? Porque você não vai ficar repetindo aula, cara. A aula tem que estar na área de membros, entendeu? Não vai ficar dando a mesma aula sempre. O aluno que entra hoje ou que entra daqui a 3 meses, ele vai pro hot seat do mesmo jeito. Que você vai ter a dúvida de um aluno avançar, você vai ter depois a dúvida de um aluno inicial. E tanto faz, porque tá todo mundo no mesmo objetivo ali. Por isso que é importante definir persona, né? Tem que ser uma persona muito bem definida quando é mentoria, porque mentoria é um produto personalizado, né? Total. Então, por exemplo, eu sou mentor de empresários. Tá ferrado, pô. Por quê? Vocês são empresários, eu sou empresário, Flávio Augusto é empresário, dono da barraquinha de pipoca lá fora é empresário. Você vai botar todo mundo na mesma sala, aí tu vai ter dúvidas sobre, como é que eu sei lá, trago patrocinadores pro meu podcast. Tipo assim, pra mim esse assunto é irrelevante. Por que eu vou estar numa mentoria dessa, sabe? Então, tem que ter A uma persona... proposta da mentoria tem que ser muito específica. Tem que ser específica. Esse modelo é o que eu mais recomendo, Gabriel, por quê? Porque você consegue vender todo dia. É o tal do high ticket no perpétuo, né? Legal. Você consegue vender todo dia. Quando você tem uma mentoria temática de aula após aula, deu a segunda, terceira aula, você não Tem consegue... que entrar turma, sair turma. Inicia a turma e finaliza a E turma. também é um desgaste muito grande do próprio mentor, né? É. Porque se ele quiser fazer várias turmas simultâneas, ele vai ter que começar a aula. E dar a mesma aula aí, sempre. daqui a outra semana fazer a mesma aula de novo. É, chatão. É chato e você escala menos. Total. Quando você tem uma mentoria que ela roda sempre, você tem um processo de entrada do aluno, acompanhamento e renovação do aluno, e os hot seats são feitos para todos, independente do momento, você consegue vender todo dia, você consegue vender mais. E como que precifica a mentoria? Assim, cara, hoje você falou que você começou 600, 1.500, agora 10 mil, tem assunto também de 45. Mas, assim, cara, como que você fala assim, cara, realmente isso aqui vale, vai trazer resultado? Como que você vê isso dessa forma e você indica os seus alunos? Ótima pergunta, Gabrielzão. Eu tenho uma regra, tá? É uma regra que eu criei que eu vejo que a maioria das vezes que eu emprego ela dá muito certo. É a regra dos 30%. Então você pega ali, por exemplo, a sua persona, né? Tudo é sobre persona. Então você traçou a tua persona, vamos lá. Como é que você traça o teu público-alvo? Você vai ter ali o perfil geral do teu público-alvo, que é nome, idade, gênero, profissão, ganho mensal. A esse ganho mensal, por exemplo, vamos supor, minha persona é um empresário que o ganho mensal dele, na pessoa física, ele ganha, sei lá, ganha 10 mil por mês. A precificação da mentoria, você vai calcular 30% desse valor, é o máximo
em tese, é o máximo que ele pode pagar por mês na sua mentoria, tá? Então, vamos lá. 10 mil. Se você tiver uma mentoria de 3, para ele de boaça, né? E se você, por exemplo, em 6 meses tiver uma mentoria de 18, tá dentro do range também, sabe? Porque 3 vezes 6, 18. Então, entre 3 e 18, tá tranquilo para esse cara comprar mentoria. Ah, quer dizer que ele não vai comprar mentoria maior? Não, não quer dizer isso, tá? E aí a gente tem que Quer dizer que você testar. também tá se preocupando. É isso, isso. E aí, se fizer sentido, cara, por exemplo, mercado imobiliário, você tem uma mentoria que o cara vai comprar um loteamento e esse loteamento vai render milhões pro cara. Aí já é um outro referencial, sabe? Porque é um cara que tem um saldo ali disponível para poder fazer investimento. Você vai ajudar o cara no negócio que ele poderia perder muito mais se não tivesse tua ajuda. Total. Então aí você pode precificar mais. Analisar. Eu tenho a regra dos 30 como base, né? Mas não é engessado, sabe? Regra dos 30 para fazer essa precificação, tá? Legal, top.